Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Luciano, eu estou aqui em São Paulo praticando no dojo do meu sensei. Esse aqui é um colega meu, Thales, faixa preta quinto dan, Bujinkan. E esse aqui eu gostaria de apresentar para vocês, é o meu sensei Roberto, responsável pelo Shinsetsu Dojo aqui em São Paulo. E eu vou fazer algumas questões aqui para ele, para informação aí do pessoal que gostaria de começar a praticar e conhecer um pouco a respeito da arte que eu também pratico. Né? Bom, primeira questão, sensei, Roberto, para ficar mais pessoal. Mais informal. Sim. Com relação à prática, a Bujinkan é uma arte marcial que não tem competição. Né? E por que não existe competição? Primeiramente, boa noite a todos. As artes marciais Bujinkan não possuem competição por alguns motivos bem claros. A primeira questão é que filosoficamente não é compatível, porque a prática de Bujutsu, ou seja, artes marciais de guerra, possui uma finalidade ou de guerra ou filosófica. Como em tese nós não estamos em guerra, é filosófico. Sim. Então, medalha, troféu, fama não é o que se busca quando se quer praticar uma arte marcial tradicional. O segundo ponto é que na parte técnica seria totalmente incompatível, porque a base técnica da Bujinkan é não haver regras. Então, os pontos vitais, os pontos de energia, os pontos perigosos do corpo, as articulações, se golpeiam livremente dentro do tatame com controle. E seria muito perigoso e inviável se abrir isso para uma competição, sem dúvida alguma. O Thales é um cara que apanha junto comigo, ele está com o pescoço bem marcado aqui. Eu falei em outro vídeo aí a respeito dos hematomas que as namoradas perguntam, é sério, acontece. Mas está todo mundo inteiro aqui feliz. Um álibi. Sim. Que todo mundo busca, vem treinar por causa de álibi. Exatamente. Bom, tem um pessoal que quer iniciar a prática aí, o pessoal não conhece a respeito de arte marcial, não sabe o que é ninjutsu, o que é arte samurai, o que é Bujinkan. Roberto, o que é Bujinkan? Bom, essencialmente Bujinkan é uma associação, ponto. Essa associação ela é liderada por Masaaki Hatsumi, que é o nosso mestre Isoki do japonês, né? Ele é herdeiro de 9 escolas, e nessas 9 escolas se estuda aspectos de Ninpo Taijutsu ou de Ninjutsu, e fora isso também aspectos de Bujutsu, que seriam os métodos de guerra, de artes marciais de guerra. Então, na Bujinkan, como uma associação, se ensina um método chamado Budo Taijutsu. Budo Taijutsu é a fusão dessas 9 escolas. Então, de certa forma, seria errado a gente falar que pratica unicamente ninjutsu ou bujutsu. A gente pratica várias estratégias e táticas militares da época do Japão feudal. Essa fusão dessas 9 escolas sintetizadas se torna Budo Taijutsu, na mão de Masaaki Hatsumi. A partir de que idade, a partir de que momento que uma pessoa pode começar a praticar? Tem crianças, adolescentes aí que se interessam pela arte marcial e querem começar a treinar. A partir de que momento um indivíduo pode começar a praticar dentro do nosso dojo? Tá. Praticar artes marciais no contexto geral, acredito que devem existir vários parâmetros de idade. Na Bujinkan também existem, mas também vai variar muito de dojo para dojo. Uma criança pode começar a prática com 4 ou 5 anos de idade tranquilamente. Porém, se recomenda um dojo que tenha turma infantil. Se tem essa turma infantil, é melhor. Mas uma idade recomendada é a partir de 11, 12 anos de idade, é uma boa idade. Uma boa idade para a prática, está iniciando. Fisicamente falando, mentalmente também já está iniciando outra fase, fica um pouco mais fácil. Tem alguns lugares onde existem vários dojos, que nem aqui em São Paulo. No começo, quando eu comecei a treinar comecei a vir a São Paulo treinar com o Roberto, tinha o dojo do Roberto em um local, você virava a esquina, andava um pouquinho, tinha outro dojo da Bujinkan também. E existem outras situações onde o pessoal mora em cidades aí, onde a pessoa não encontra o dojo na cidade dela ou na região. E aí, Roberto, qual que é a sua orientação para esse pessoal que quer começar a praticar? Na verdade, a orientação que eu posso dar é utilizar a referência do nosso mestre Masaaki Hatsumi, que viajava e buscava o seu mentor constantemente. Então, óbvio, se você tem o azar de não ter um dojo
dojo na sua cidade, mais um motivo para você correr atrás e buscar isso. Já botar à prova a sua prática, porque as artes marciais, elas exigem isso. Exigem força de vontade, desgaste de tempo, desgaste também financeiro, né? Então, na verdade, a pessoa tem que se deslocar ao mestre. Esse é o ponto. A prática já começa aí. Se a pessoa quer treinar e infelizmente não tem um dojo na região dela, que ela tente buscar algum lugar mais próximo, viajar, conhecer o professor de lá, conhecer as referências dele e se venha a se identificar com essa prática e com esse professor, que siga seu caminho. Sem dúvida alguma, cada professor vai ter uma característica e uma maneira de te orientar a seguir com a sua prática, mesmo à distância. Mas não existe uma regra, não existe um método, não existe plano para se graduar por distância. Não existe ensino à distância pelas artes marciais, menos ainda pela internet. A sua prática, como que é? Você está direto aqui no dojo, tem alguns períodos que você fazenda, que eu vejo que você viaja um pouco também, como que é? Eu trabalho com turismo, né? Então eu passo muito tempo fora, muito tempo viajando. Tive um período da minha vida que eu tive que me dedicar muito para Bujinkan. Eu treinava bastante, isso foi muito importante para mim, porque me deu base e me conectou com o Roberto, com os meus buyus, meus amigos marciais. E hoje, por conta do trabalho, eu consigo treinar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e ainda sentir essa conexão. Mas é muito difícil, porque é como o Roberto falou, você tem que realmente seguir. O caminho marcial ele é um caminho, né, que tem que é doloroso, mas que traz muita satisfação. E você tem que assim, se motivar todo dia a buscar a prática. Assim como ele tem as dificuldades dele, eu tenho as minhas. Eu sou de São José dos Campos, de São Paulo, né, o dojo do Roberto. Aqui em São Paulo, houve uma época em que ele se deslocava até São José dos Campos. Hoje em dia eu me desloco até São Paulo para treinar com o meu sensei, né? Então eu tento absorver e aproveitar ao máximo esse período que eu estou aqui em São Paulo treinando, e em São José dos Campos eu pratico com os meus companheiros, né, com aqueles que me acompanham nos treinos, para manter ativo a prática, né, você tipo, sempre com uma instrução, com um guia de um professor qualificado. Não pode desligar, né? Eu acho que no início é muito importante também a assiduidade. Sim. Roberto, com que frequência que você tem contato com os seus mestres? Depende. Se for uma frequência física, eu tenho uma frequência de 3 meses, 4 meses, não só pela ida ao local de dojo, mas também tento encontrar nos meios tento encontrar os meios necessários para encontrar em outros países, em eventos, né? Porém, eu já passei por uma fase de saturação, né? Um aluno, até se tornar um graduado ou se tornar um adulto de Bujinkan, ele tem que se saturar de técnica, tem que se saturar de experiência, para depois sim ele conseguir administrar um treino a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Senão isso é impossível. Se desenvolve uma capacidade de se manter conectado, como o Thales falou, e manter a mesma vibração. Então eu sinto a presença do meu mestre dentro do tatame em cada aula que eu faço. Cada movimento que eu estou fazendo, eu estou enxergando e sentindo a presença do meu mestre, porque foi ele que me ensinou. Então eu tento não me desconectar dessa forma. Para um praticante é muito importante entender essa polaridade, yin e yang constantemente. Porque enquanto eu estou no tatame aqui em São Paulo ou aqui no Brasil, eu sou o professor Roberto. Mas a partir do momento que eu estou próximo do meu mestre, eu sou o aluno menos graduado dele. Sim. É assim que eu me sinto e é assim que eu tenho que oscilar. Além da minha aula, eu tenho que ter a postura de um professor, mas também não posso perder a corda de aluno. Sim. E aí dessa maneira eu consigo equilibrar esse período. E onde está o seu professor? Meu mestre se chama Pedro Fleitas Gonçalves, ele é das Ilhas Canárias, na Espanha. Vive numa ilha chamada Gran Canária, viaja ao mundo ministrando congressos, seminários, e fora isso também além de ser um grande budoka, um mestre dentro da Bujinkan,
porque assim eu considero, é um grande terapeuta. E também viaja o mundo para ensinar a respeito de medicina chinesa, medicina indiana e outros métodos que são de cura, que estão totalmente conectados com as artes marciais. Num determinado período é possível encontrar a fusão das duas artes, né? Uma arte de cura, uma arte de tratamento, uma arte de bem-estar, uma arte de vida e uma arte marcial. Se fala muito de conexão, né? Tem até uma certa referência à divindade. Qual seria a relação dessa conexão, dessa busca pelo Budô, por essa divindade, não sei se pode falar assim, dentro da prática marcial, dessa arte marcial que veio da guerra? Certo, na verdade, esse é um aspecto bastante complexo, mas bastante importante também, inclusive para desmistificar. Quando a gente trata de divindade, por exemplo, como praticante de artes marciais Bujinkan, eu estou tratando de me conectar com a natureza. Me conectar com a natureza não é necessariamente andar descalço na rua e pegar um sol e ir para o campo. Se conectar com a natureza é compreender a natureza e perceber que você faz parte dela, que ela não é estranha. E a partir desse instante, você consegue se conectar como um todo, e aí a sua energia de excesso baixa, e a de baixa equilibra. Então a conexão com o seu mestre é muito importante também, para que ele te conduza a uma conexão universal, uma conexão com a natureza. Então existem vários nomes que se dão a isso, a conexão divina, conexão com os deuses, conexão com Deus. Isso é indiferente nesse aspecto. E sim uma conexão com algo maior em que você faz parte. Então aqui a referência que nós temos é a natureza, a própria natureza. Afinal de contas a gente faz parte dela. Depois que você já começa a treinar no Bujinkan, você repara que existem vários dojos. Existem dojos com vários nomes. Shugi, dojo, Shinsetsu, dojo, Yukan. Tipo, existem vários dojos. O que acontece? Como funciona essa divisão do dojo? Na verdade, assim, não só o nome de dojo, mas o nome que é dado a um professor sênior ou um professor já com um nível mais avançado dentro das artes marciais, é um nome dado pelo mestre, que se tem referência à sua personalidade ou qualquer outro elemento em que ele possa enxergar, ou até mesmo um nome de guerra. Por exemplo, o meu nome dado pelo meu mestre Shinsetsu Ryu Dojo. Então não só o nome pro dojo, Shinsetsu Ryu, mas esse Ryu como dragão representa o nome de guerra, que é dragão benevolente. Então, dentro da Bujinkan existe essa conduta que é muito suave, tranquila, não é uma regra, não existe isso, em que geralmente o professor passa o nome de dojo ao discípulo ou recebe por parte de um mestre de maior grau um nome de guerra. Geralmente quando se chega a Shihan. Mas também não é regra também, isso é só uma conduta. E o nome de guerra, ele é necessariamente o nome do dojo? Ou no caso o professor, o instrutor pode ter um nome de guerra e um nome de dojo? Eu acho que pode tudo nesse sentido, né, com relação aos nomes. Alguns professores têm o nome do dojo e fora isso tem um nome de guerra. Mas geralmente se adota o nome de guerra com o dojo depois, né? Tem também algumas dúvidas que algumas pessoas costumam levantar com relação à aplicação da arte marcial da Bujinkan no mundo atual, né? Por exemplo, afinal de contas, a Bujinkan ela vem de artes que nasceram no campo de batalha do Japão há quase 1000 anos atrás aí. E o pessoal alega que o biotipo do japonês para o brasileiro é diferente. E aí, Roberto, o que você acha a respeito disso? Eu não acho, eu tenho certeza que o biotipo é diferente. Mas a nossa arte marcial é uma arte marcial que se baseia na natureza. A natureza é igual e as leis da natureza são iguais aqui na China e no Japão. Cotovelo todo mundo Cotovelo todo mundo tem, genital todo mundo tem, olhos todo mundo tem, reflexos todo mundo tem. Então, uma técnica que funciona na China vai funcionar aqui, vai funcionar na África, vai funcionar em qualquer lugar.
o aspecto físico é exatamente o mesmo. Claro que é muito importante entender que nas artes marciais, principalmente quando se trata de Bujutsu, ou seja, métodos de guerra, é importante entender que há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, os métodos de guerra eram totalmente diferentes. E cabe a nós, como parte da história, também aprender a adaptar a nossa realidade. Então, uma prática correta, do meu ponto de vista, dentro de um dojo sério, dentro do meu ponto de vista, também traz essa conexão do passado com o presente. Também no aspecto técnico, também no aspecto estratégico, também no aspecto tático, também no aspecto espiritual e também no aspecto mental. Afinal de contas, a gente não pode descartar esses elementos. Não dá para se aplicar mentalmente na vida ou espiritualmente na vida Budô como se estivéssemos vivenciando o período do shogunato. Somos brasileiros e vivemos hoje. Aqui agora, a nossa realidade é outra. Então, um Budoka tem que ter a capacidade de adaptação. Um Budoka da Bujinkan tem como lema adaptação. Tem essa questão também do kata, né? Das formas. Né? Tem pessoas que são da opinião que o kata ele é uma regra a ser seguida, o soco é aqui e aqui, não pode ser para baixo nem para cima. Né? E, por outro lado, também tem a mentalidade de que a gente tem que ser livre. Né? Tipo, tem, por exemplo, o pessoal que pratica judô sente muita falta quando percebe uma arte marcial onde não existe o Randori, onde não tem aquela prática quase competitiva, onde você está no dojo e está lutando com um companheiro e de forma solta. Como que acontece isso dentro da Bujinkan? É possível ter essa prática também, é possível. Isso vai variar do ponto de vista e a maneira como cada professor adota dentro do seu dojo. De uma forma mais avançada, não é necessário medir força para saber se a técnica funciona ou não. Porque, além de ser uma arte de adaptação, a nossa arte é uma arte de sensibilidade. Eu não preciso me jogar do 15º andar de cabeça para saber que meu corpo não suporta esse impacto. Dessa maneira, eu consigo praticar com uma porcentagem correta do físico e uma porcentagem correta da mente. Dessa maneira, eu consigo equilibrar esses dois parâmetros. Muito importante na Bujinkan tentar buscar esse parâmetro, que é um parâmetro muito mental, estratégico e tático, e pouco físico ou muito físico. Ambos em excesso são errados, entre aspas. Se deve buscar um equilíbrio nesse sentido. O nosso teste é dentro do tatame, mas ao mesmo tempo tem que ter o equilíbrio, porque o teste dentro do tatame tem que ser parcialmente físico. Foi o exemplo que eu dei anteriormente. Eu sei, as pessoas sabem que se golpeio os olhos, alguma coisa vai acontecer. Não necessariamente eu preciso golpear os olhos dentro do tatame para isso. Mas ao mesmo tempo, não posso abrir mão dessa sensação, também tátil, do golpe, para se aprender. Então, as artes marciais que não possuem dentro do seu cotidiano a prática física de combate, devem tentar preencher essa lacuna de outras maneiras. E é um grande desafio, não é fácil. Não é fácil. Porque muitas pessoas sentem falta dessa provação da técnica. Isso faz parte, é até algo que se deve desenvolver no aluno para depois você ir mostrando a realidade da nossa arte, né? Equilibrando o físico com a sensibilidade. Com relação ao kata, que era uma outra pergunta que você fez, com relação às formas, como funciona na Bujinkan, por exemplo. Então, também vai variar de professor a professor. Uns vão adotar a forma de uma maneira mais rígida e outros vão adotar como ponto de partida. Ambos devem tentar estudar a fundo para tentar entender o que é que essa forma estava tentando ensinar há 1000 anos atrás e o que ela está tentando ensinar hoje. Por isso, é um grande desafio também ensinar uma arte marcial tão antiga e que não tem competição. Então, na prática de artes marciais, muitas vezes um aluno não consegue, não suporta um período inicial em qualquer arte marcial, porque faz coisas que não entende para quê. Mas para isso é necessário ter confiança para o mestre, confiança na arte marcial. Afinal de contas, existem coisas que você vai fazer sem entender o porquê ou para quê, que em um determinado momento vai se conectar, instintivamente. E é assim que funcionam as artes marciais. E a partir de então você consegue aplicar isso de uma maneira muito natural.
Então isso é muito menos palpável ou não palpável do que um kata, uma forma. Mas a gente não pode se enganar, não dá para pular a etapa, não dá para chegar lá sem passar pela forma. Sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo aí. Obrigado, Thales, por ter participado. Obrigado, Sensei Roberto. Obrigado, Lúcio. Pessoal, se vocês estiverem assistindo o vídeo aí, se interessam pela Bujinkan, se interessam pela arte samurai, pela arte ninja, por arte marcial, defesa pessoal, tiverem algumas dúvidas aí com relação à prática ou qualquer informação que vocês estejam buscando aí e que a gente possa dar essa informação para vocês, podem levantar essas questões, fazer essas perguntas aí embaixo aí, e assim que eu retornar aqui a São Paulo, a gente vê a possibilidade de responder essas questões. Eu vou deixar linkado no vídeo aqui também o endereço para a página do Roberto. O Roberto tem a página do Jô dele, e vocês podem entrar em contato aí para buscarem começar a praticar. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.